O lobisomem, na fazenda Aroeira. Olá, como estão? Espero que estejam bem. Hoje vou contar a história desse lobisomem, que fez terror durante muito tempo, na fazenda Aroeira. Fui visitá-la uma vez, e essa história era contada por todos os que trabalhavam lá. A fazenda era muito bonita, à beira do rio Araguaia. Pastos verdes, muito gado e uma área de reserva enorme. E essa área de reserva era próximo da casa principal. O proprietário gostava de ouvir o canto dos pássaros e sempre ter a natureza o mais próximo possível. Muitos biólogos estavam sempre presentes para poder acompanhar algumas espécies da reserva. Um certo dia, os peões enconrearam uma novilha morta nos pastos. Acreditaram que poderia ser alguma onça, mas a forma como a carcaça estava espalhada denunciava que foi morta com selvageria. Existe uma técnica de caçadores para que a fera que devorou o animal retorne ao local. Eles pegam um pouco de fumo e espalham sobre o que sobrou do animal morto. A fera que devorou o animal vomita o que comeu, retornando novamente ao local do abate. Eles fizeram isso, porém, dessa vez, era apenas para saber qual animal tinha feito aquilo. Era raro um ataque acontecer contra as cabeças de gado, já que, como a reserva era enorme, não faltava alimentos para os animais. Então, era necessário fazer esse levantando. Porém, dessa vez, o animal não retornou. Os peões acharam estranho, e ao retornar no outro dia, a carcaça estava do mesmo jeito. Nem mesmo os urubus estavam comendo o que sobrou. Aquilo os deixou intrigados. Nunca que urubus deixariam uma carcaça sem comer. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas à noite. Os cães da fazenda latiam muito. Porém, os latidos foram se afastando, e os peões ouviram algo rondar as casas. O rosnado era forte, e parecia estar farejando algo. Quando um deles saiu para observar, uma fera enorme apareceu na lateral da casa, e quando tentou atacá-lo, ele fechou a porta rapidamente. E a fera tentou derrubar a porta. Somente o caseiro tinha porte de espingarda. Então, o peão teve que ficar dentro de casa, gritando por ajuda. O caseiro foi ajudar, e não acreditou ao ver uma fera daquele tamanho, arranhando a porta. Ele dispara, e a criatura some para trás da casa e vai para a escuridão. Eles não sabiam o que era aquela besta feroz, mas ao se afastar, a besta uiva, e o som daquele uivo faz com que todos gelem a espinha. Após o encontro daquela noite, os funcionários passaram a ter medo. Mesmo os peões mais corajosos estavam incomodados com a situação. A ordem era de não ficar sozinho e, durante a noite, se recolher cedo e trancar as portas. Os cães eram o melhor aviso de que aquela fera poderia estar vindo, pois fariam como na noite do ataque, se afastariam para longe. Algumas noites se passaram e não houve outro ataque, mas alguns diziam sentir a sensação de estarem sendo observados e, em alguns casos, juravam ter visto olhos vermelhos entre as folhas da mata próxima. Quase um mês após o ataque, tudo praticamente voltou ao normal. Alguns já haviam esquecido da fera. Mas era noite de lua cheia. E por mais queriam que não acontecesse, todos sabem que nessas noites claras, os lobisomens saem para saciar sua sede, e não era sede de água. Presenciar o nascer da lua, à beira do rio Araguaia, é algo maravilhoso. E eles não queriam perder o espetáculo. Uma dose de branquinha aqui, outra ali, um peixinho frito na hora como tira-gosto. Eram maravilhosas que podiam usufruir por trabalhar em um local tão isolado. Enquanto sorriam e contavam causos, os cães começam a se levantar e ficarem atentos. Logo, alguns percebem, e o sorriso dá lugar à atenção. Em pouco tempo, os cães correm, latindo uns para os outros, como se fosse um aviso que ali não era mais seguro. Os peões percebem e correm para suas casas, largando o que tive para trás, se trancando em suas casas. Ninguém teria coragem de ficar do lado de fora. Os latidos dos cães que estavam longe se tornam em silêncio. Tudo o que os moradores da fazenda ouvem são seus corações batendo forte, querendo sair do peito.
sem saber qual casa a fera iria atacar. Mas o silêncio persiste. Não se ouve rugidos, uivos, nem mesmo rastros. Então começam a acreditar que os cães estavam enganados, e alguns mais corajosos abriram suas portas para olhar fora. E realmente não havia nada lá. Então, um a um foram saindo e conversando uns com os outros. O encarregado também saiu, mas não deixou sua espingarda em casa. E foi uma decisão acertada, pois a fera estava à espreita na beira do rio e se lança contra os moradores que estavam juntos, próximos à casa da sede, que era mais iluminada. O lobisomem atacou, os homens se dispersaram. O encarregado vai atrás, tentando acertar um tiro, nem que fosse apenas para afugentar a fera. As pessoas que ela conseguiu alcançar tiveram um triste fim. 2 pessoas morreram naquela noite. O restante conseguiu se trancar, e o encarregado disparou diversas vezes contra a criatura, que fugiu para a escuridão. No outro dia, os funcionários estavam arrumando suas coisas, queriam ir embora o mais rápido do local, enquanto estão indo para o rio. 4 avives sobrevoam a fazenda, e ao aterrissarem, vários homens armados descem dos aviões. O proprietário veio junto, avisando que quem quiser ir embora, a aeronave vai levá-los. Os que puderem e quiserem ficar, vão ajudar na caça do lobisomem. O encarregado ligou para o proprietário ainda de madrugada, avisando do ocorrido. A maior parte dos funcionários foram embora. Apenas alguns ficaram. E quando os aviões partiram, uma operação de guerra foi montada. Os homens que desceram dos aviões levaram caixas pesadas. A maioria precisava de 2 para carregar. Era armamento pesado. O proprietário não queria que mais funcionários seus viessem a óbito. Quando a noite caiu, tudo estava preparado. Aqueles homens eram do grupo Lobo-Guará, uma equipe especializa em busca e salvamento na selva. O proprietário tinha boas conexões e pediu alguns favores. As equipes ficaram dentro das casas, esperando que a fera viesse à caça. Apenas um ficou em cima da casa principal, olhando ao redores, e principalmente na direção da reserva, que era para onde o lobisomem fugia. Porém, eles não espiavam que a criatura fosse tão inteligente. Ela veio novamente pelo rio, se aproximou lentamente, pulando sobre o telhado, onde o sentinela está. Quando ele percebeu o som, a criatura já estava sobre ele. O restante da equipe foi tentar salvá-lo, mas já era tarde demais. Partes do seu corpo estavam no chão, e o restante, aparentemente, a criatura levou. Voltaram para dentro da casa principal, esperando que lá fosse mais fácil ficar de tocaia. E foi a atitude correta. A criatura voltou e tentou entrar. Dessa vez conseguiram acertar alguns tiros. Parecia que a criatura estava realmente ferida, o que a deixou ainda mais raivosa. Mas a equipe conseguiu acertar alguns disparos certeiros no rosto grotesco da criatura, quebrando dentes e perfurando um dos olhos. A criatura estava retrocedendo e os homens avançando. Ela parecia estar muito ferida e recuou na direção do rio. Os homens saíram da casa principal e continuavam disparando contra ela. Quando pensaram que finalmente poderiam vencer, a criatura avança ferozmente na direção dos homens. Ela conseguiu abocanhar um e o arrastou até a beira do rio. Tentaram salvar aquele homem, mas já estava sem vida. A criatura tinha a pele dura. Poucos balaços perfuravam sua carne. O lobisomem cai no rio e vai em direção à outra margem. Os caçadores tentam acertar a fera da beira-rio, mas ela já estava distante na água. Pegaram os barcos e tentaram alcançá-la, antes que pudesse chegar na outra margem, mas era tarde demais. A criatura chegou na margem e se atirou na mata. A equipe ainda tentou perseguir o lobisomem mata adentro, porém sem sucesso. A criatura estava em um local onde poderia se esconder facilmente. Ela poderia estar atrás de qualquer arbusto e poderia dar fim à vida de todos os seus caçadores. Foi dada a ordem para que retornassem, e a criatura não foi vista nas noites posteriores. Nos meses seguintes, quando a lua estava cheia, a equipe Lobo-Guará retornou. Esperando que o lobisomem voltasse,
Mas não ocorreu. Acreditaram que ele foi morrer longe, ou foi atormentar o outro lado do rio. Mas o local em que ele estava era a ilha do Bananal, a maior ilha de água doce do mundo. Ele poderia se esconder naquela ilha facilmente. O fazendeiro reforçou a segurança da fazenda. Mas os anos se passaram. O lobisomem não apareceu mais por lá. E o que aconteceu naquele local se tornou uma lenda. Porém, os moradores mais velhos da fazenda juram por tudo o que é mais sagrado que a história realmente aconteceu. E até hoje eles acreditam que o lobisomem ainda está à espreita, esperando apenas o momento certo para se vingar de todos. Esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva.